Olá pessoal, estamos aqui novamente nos estúdios da AD Mídia para mais um A Direita Podcast. E hoje nós vamos conversar com o deputado federal Reinhold Stefanis. E eu já vou começar fazendo essa pergunta. Como que pronuncia corretamente? É Stefanis? É Reinhold mesmo? Ou como alemão é Reinhold? Em alemão é Reinhold, mas só uma me chamava assim. Hoje em dia, se me chamar de Reinaldo, eu estou atendendo. Não, mas é Reinhold que o pessoal chama aqui. Sim. O Reinhold Stefanis, para quem não conhece, né, é o criador da lei da ficha limpa. Esse é um dos motivos aqui da gente conversar com ele hoje. Vamos explorar também esse tema, mas queremos saber um pouco mais também sobre a vida política dele, sobre a relação do Stefanis com o Bolsonaro e até mesmo agora das eleições 2022, o que deve rolar aí nos próximos meses. Nosso amigo aqui, Renato Gasparim, meu companheiro de bancada, quer começar fazendo alguma pergunta, Renato? Bom, obrigado a todos que estão assistindo. Olímpio, boa tarde, deputado. Deputado aí, 30 anos já de vida pública, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, formado em economia e sabemos que esse é um momento importante da nossa economia. Gostaria que o senhor já abordasse principalmente esse tema logo no começo aí, como que tá indo, como que o senhor está achando da administração aí do nosso ministro Guedes. Bom, primeiro, Renato, é um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o Olímpio, que faz um grande trabalho, sempre mostrando a verdade dos fatos e com coisas importantes do Brasil. Eu vejo o Brasil hoje no caminho correto. Nenhum governo passou tanta dificuldade quanto o governo Bolsonaro, por várias razões. Primeiro, pelo radicalismo da esquerda. Eu vi no Congresso, esses 3 anos e meio, a maneira doentia como a esquerda atacava o presidente e votava sempre por quanto pior, melhor. Era uma loucura você ver aquele radicalismo que se exercia no parlamento brasileiro. Também a mídia, principalmente por o Bolsonaro não ter dado os recursos que ela costumava receber dos outros governantes, decidiu atacar o presidente. Não tem mais jornalismo sério. É, na realidade, hoje, um trabalho de ataque, de campanha para o PT e para o Lula. E também a questão da pandemia, que foi um problema mundial, que assolou o mundo, e que a esquerda decidiu fazer política com essa doença. Era quase que comemorado quando alguém falecia. Então, essa situação agora da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que faz com que os preços internacionais do petróleo saíram de $40 para $150 o barril, aonde hoje a gente vê o quanto custa aquelas refinarias, a Abreu e Lima, a Comperge, que não foram executadas no governo do PT, que foram roubadas bilhões. A dívida que a Petrobras tem também de centenas de bilhões de dólares nos Estados Unidos, em função da roubalheira do petrolão, que hoje impactam na nossa maneira de viver, no nosso custo do combustível, porque nós somos autônomos na produção de petróleo. O Brasil hoje é autossuficiente, mas nós não temos refinarias no Brasil para transformar o petróleo em óleo diesel e em gasolina. E teríamos se o PT não tivesse roubado aquelas refinarias que estavam para ser construídas. E hoje nós temos que pegar o nosso petróleo, vender e comprar gasolina e óleo diesel. E isso impacta no custo que nós temos no Brasil. O presidente fez tudo o que podia. Tirou primeiro PIS e o CONFINS, que incidiam sobre o combustível, impostos. Ele fez também agora uma redução significativa nos preços em função de dizer aos estados, olha, vocês cobram 38%, 37% do valor da gasolina como imposto. ICMS, né? ICMS, eu vou agora, cobrem 17%, a diferença eu vou devolver para vocês. Porque a arrecadação do governo federal está indo bem, o Brasil voltou a crescer. O PIB do Brasil esse ano deve crescer 2%, ano passado cresceu 4,6%. Nós temos hoje com quase 2 milhões de carteiras de trabalho assinada positivamente no meio do ano, ou seja, voltou a rodar a economia. E o Bolsonaro sempre foi contra aquela questão de fecha tudo que a economia a gente vê depois. Porque isso, muita gente ficou desempregada, muita gente quebrou, e o comerciante que não quebrou ficou endividado. E isso não deu resultado nenhum efetivo no combate à pandemia. Então você tem toda uma situação hoje
que é mundial, que o presidente Bolsonaro enfrenta, e mesmo assim o Brasil hoje está num bom caminho. Só alguns exemplos. Nós votamos coisas muito importantes para a parte econômica do Brasil. Inclusive eu fui membro da CCJ e depois fui membro da Comissão da Reforma da Previdência. Isso garante um sistema saudável que as pessoas possam aposentar no futuro e também diminui o déficit que havia com relação ao recado que se paga na área de previdência no país. Nós votamos também o novo marco de saneamento do Brasil, porque apesar do Paraná ser um estado que tem uma boa infraestrutura de saneamento básico, de água tratada, no Nordeste, no Norte, é muito deficitário. Isso vai gerar bilhões de investimentos, esse é o novo marco de saneamento do Brasil, que permite que a iniciativa privada participe e vai gerar muita coisa de boa. Porque investir em saneamento também é investir em saúde. Nós votamos a nova lei de cabotagem do país, que facilita o transporte interportos no país. Nós votamos a nova lei de falência, a nova lei do empreendedorismo, que facilita muito a abertura de empresas, simplificação de impostos, e tantas outras leis estruturantes. Nós começamos a votar a reforma administrativa, eu era membro da reforma, eu fui na CCJ, e depois na comissão da reforma administrativa, que só não foi para o plenário, mas já está votada na comissão, no Parlamento Brasileiro, que também é importante. Nós temos um processo para votar para o ano que vem da reforma tributária, para simplificação de impostos. Isso, na área econômica, deu uma tranquilidade ao país de ser talvez um dos países menos afetados do mundo pela pandemia e que mais rapidamente está se recuperando. E lembrando também que a moeda mais valorizada atualmente é o real. O real foi o mais valorizado e agora também foi aprovado o aumento do Auxílio Brasil, né, para 600. Durante a pandemia, isso que você falou, Renato, é importante. Nós votamos primeiro o auxílio emergencial, que era R$600, atingiu 30 milhões de brasileiros por mês, e mãe de família era R$1.200. Agora, o Renda Brasil, que substituiu o Bolsa Família, que era de R$180, passou para 400, e ontem, com a PEC 15, passou para R$600. E a ajuda dos caminhoneiros também. Vai ser R$1.000 por mês para os caminhoneiros, e também o taxista também vai receber um auxílio de R$1.000 por mês. E tudo isso por quê? Porque esse problema é mundial, não é do governo brasileiro. O governo está tomando atitudes, pessoas que mais estão sofrendo em função do combustível, que é o caminhoneiro, o taxista e as pessoas que estão sem renda nenhuma. Então, o Brasil fez uma malha de suporte para as pessoas que mais precisam, tomou muitas medidas na área de infraestrutura do país e que você não vê na imprensa nada se falar a respeito disso. Você veja a transposição do Rio São Francisco, algo que se queria há 50 anos. Milhões, estou falando de milhões de nordestinos, estão recebendo água em casa. A quantidade de poços artesianos que o Exército fez no Nordeste do Brasil para complementar a transposição do Rio São Francisco é algo inigualável. A questão de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias que estão sendo ampliadas, modernizadas e feitas no Brasil, a parte de infraestrutura do país transforma o país num hub internacional muito forte. A agricultura está pujante, exportando, produzindo cada vez mais. Nós votamos a nova lei dos agrotóxicos, que novas formas a nível mundial que não podiam entrar no Brasil estão entrando, isso barateia o custo e são menos agressivos à nossa alimentação. Tudo que está sendo feito hoje, e eu vejo até, abordando a questão da Rússia, o presidente Bolsonaro esteve lá 2 semanas antes de estourar a guerra. Ainda bem que ele foi lá. Sim. Ele garantiu os fertilizantes para a nossa agricultura com preços bons e a não falta deles. Isso foi de uma inteligência fantástica. Você vê a imprensa, como é que ele foi lá? Ele salvou, na verdade, não só o país, salvou o mundo. Porque o preço dos alimentos iriam explodir se o Bolsonaro não tivesse conseguido os fertilizantes, o fornecimento e o preço bom. Sim. E agora, parece que nós vamos conseguir importar algumas empresas diesel da Rússia. Isso também vai baratear nosso valor. Vai afetar, porque o óleo diesel precisa baixar. E na hora que está vindo uma quantidade muito grande de diesel importado da Rússia, isso barateia o custo dos alimentos, de qualquer produto que vá para as nossas rodovias, e diminui a inflação, que é um problema muito grande no mundo todo. Qualquer país do mundo, Estados Unidos está batendo recorde de inflação,
Há mais de 40 anos, dos últimos 40 anos. Um troço absurdo, assim, tendo 10% de inflação em dólar. É um troço inimaginável. E deputado, estamos falando da maior potência mundial, né? Sem dúvida. Não é de um... Aí, por isso que eu digo, a parte econômica, o Brasil está num bom caminho. Está num caminho de tranquilidade, um caminho com estrutura, e que se não fosse essas situações todas que houveram no mundo, o Brasil hoje estaria numa situação muito melhor. Eu acredito. E ano que vem vai estar. E fora questões morais. Eu apoio o presidente pelas questões morais. Porque a roubalheira que havia nos governos do PT, da esquerda, foi uma vergonha. Não é roubar percentuais, roubavam de caminhão. Sim. A Passadina, aquela refinaria que foi comprada pela Petrobras, valia 200 milhões de dólares, arredondando. Eles compraram por 2 bilhões de dólares. E desviaram esse dinheiro. A refinaria Boi Lima era para custar 2 bilhões. Custou 20 bilhões e não ficou pronta. Então, antigamente você escutava que o cara pegava um percentual da obra. Não, aqui ele triplicava o valor da obra e pegava o dinheiro inteiro. Então, o PT era que nem cachorro magro na roubalheira. E você vê essa questão da liberação das drogas. Eu até vi a Anitta. Uma live ontem. Uma live dizendo: Ô, Lula, tô dando apoião para você. Libera as drogas. Para gerar empregos para os jovens, ela falou. Não, isso é uma loucura. É um absurdo. É alguém que está fora da realidade. Quem já foi visitar uma casa de apoio às pessoas que têm dependência química de cocaína, maconha e outros? Para a família, para a sociedade. Exatamente. Você vê lá a destruição que existe na pessoa, no lar dela, o sofrimento e a morte que cerca isso. Sim. A morte que cerca isso, porque isso, além disso, financia tráfico de drogas, tráfico de armas, assaltos, violência física na família, tráfico humano. Ou seja, o que está envolvido na liberação das drogas é muito ruim. E os países que tomaram essa atitude infeliz, o que aumentou? Só a roubalheira, só o número de pessoas doentes, que a dependência química é uma doença, e a violência que está cercada a isso. É o financiamento do crime Todos organizado. Exatamente. os países que liberaram se arrependeram. Se arrependeram. E hoje querem voltar atrás. E Exatamente. não conseguem, né? Então você vê uma pessoa dessa. O que ela tem de voz bonita, ela tem de burra. Não. Infelizmente. Porque propor isto como um programa de governo, uma coisa importante, isso não é importante. Isso é uma coisa muito triste. Mas o interessante é que aí nós vemos, né, que os similares se atraem, ao contrário do que as pessoas acham, né, que são os opostos, né, na política pelo menos. Os apoiadores do Lula sempre têm o mesmo perfil do Lula, né, pessoas que defendem criminalidade, defendem liberação de drogas, defendem aborto e outras coisas que nós normalmente somos contra. Eu queria voltar um pouco ao passado na sua história, Stefanos. Como que você entrou na política? Você começou como vereador aqui em Curitiba, depois deputado estadual, é isso, né? Até ser deputado federal. Em que ano que foi isso? Em 2000, mas antes disso, Olímpio, eu tive eu era executivo de uma empresa de medicina, que é a Amil, e estava para me mudar para dirigir a Amil na Argentina. Quando eu recebi uma ligação do Jaime Lerner, me convidando para ser secretário de Estado. Eu tinha uma boa formação acadêmica, eu sou formado em economia, eu estudei em Harvard Business, eu estudei na Alemanha, no Friedrich Naumann Stiftung, eu tenho um MBA na Federal do Rio de Janeiro, e tenho uma boa experiência como executivo. Daí o Jaime me falou: venha ser meu secretário de Estado. Eu topei ser secretário de Estado do Paraná. Fiquei 4 anos com o governador Jaime Lerner. Isso em 95. Em 95. 95 a 98. E ali eu pude fazer vários planos de carreira para os servidores públicos. Eu cuidava da parte de previdência do Estado. Fui eu que criei o SAS. Eu criei a Paraná Previdência, que é o maior fundo de previdência público do país. E, ao final dos 4 anos, eu tomei a decisão de continuar na vida pública. Eu já tinha acompanhado meu pai quando criança e tinha uma noção do tipo de vida que ele levava, viajava muito, trabalhava muito, e acabei gostando disso. Daí eu fui candidato a vereador.
candidato a vereador, fiz 12.052 votos na primeira eleição. Daí fui candidato à reeleição de vereador, fiz quase 15 mil votos. E decidi ser deputado estadual. E dali eu tenho trabalhado com as leis na área de proteção animal, com leis na área de moral, que é por exemplo, a lei da ficha limpa, e muitas outras coisas pelo país. No Parlamento Brasileiro agora, eu posso dizer que eu fui o relator do processo do COAF e de tantos outros projetos importantes de leis para o país. Tive nas principais reformas como membro, não só na CCJ, mas depois como membro nas comissões, e vi o quão é importante o trabalho feito na Câmara dos Deputados. E o quão as pessoas têm que valorizar e participar não só da eleição de presidente, mas também de senador e de deputados federais. A escolha de um deputado federal, que são 30 pessoas aqui no Paraná, tem que ser olhado com lupa, no sentido de que esse candidato tem passado, tem história, tem serviço prestado, tem boas ideias, boa formação, defende as nossas bandeiras. Não pode simplesmente votar em qualquer um. Eu acho que tem muito bons candidatos, não estou falando só de mim, estou falando de vários outros candidatos. As pessoas têm que participar, e do Senado também. Sim. E no Senado, nesse momento, mais ainda, porque o Senado hoje, eu diria que ele é frouxo. A turma também, eu chamo de turma da pantufa, gosta de trabalhar pouco. E nós temos hoje deixando o Supremo fazer militância política, fazendo leis que não são função deles fazer leis. E um Senado acovardado que não se mexe. Muitos têm rabo preso. Então, a escolha do senador é muito importante. Eu vou votar no Paulo Martins. Sim. Acho que ele é o melhor candidato, preparado, serviços prestados, tem o nosso pensamento em termos de liberdade econômica, liberdade de voz das pessoas. E as pessoas não podem deixar de participar dessas eleições. E também até porque o presidente precisa de apoio. Algo que eu tenho insistido muito nos meus vídeos, lá no Mundo Polarizado, né? É justamente essa questão da importância de todas as instâncias do poder político, desde a Câmara de Vereadores, as prefeituras, as assembleias legislativas. E eu puxei esse assunto justamente por causa disso, por você já ter passado por todos essas etapas da vida política, né? E o entendimento justamente da necessidade que as pessoas muitas vezes subestimam da importância de um deputado estadual também. Hoje todo mundo está, assim como em 2018 todo mundo estava preocupado em mudar o presidente, né? A preocupação era acreditando que o presidente tinha poderes para mudar a situação do Brasil. Hoje nós sabemos que a gente precisa de todo um sistema complexo, né? Que envolve todas essas pessoas. Você, desde vereador e desde antes disso, já tem uma formação de direita, já tem uma formação mais voltada à realidade do que se espera hoje. Mas quando você entrou na política, ainda existia uma cultura muito forte de esquerda, né? Como que foi isso? Você enfrentar desde os tempos de faculdade, depois como profissional, como executivo, depois como vereador? Na realidade, no centro acadêmico de economia, na época tinha o nome de Visconde de Mauá, eu já decidi participar da política estudantil. Tanto que nós ganhamos o DCE da Federal, ganhamos a UP, e tivemos isso em todos os cursos do Estado do Paraná, em todas as faculdades, gente nos ajudando, o que nos deu uma boa base. Mas naquela época tinha a Juventude Socialista, a Jovem PMDB, os anarquistas e vários outros grupos, e de repente surgiu algo diferente. Um pensamento completamente contrário ao deles, e que na época, inclusive, eles quiseram fazer patrulhamento ideológico comigo, que não deu certo. Eles tentavam até nos intimidar fisicamente, foi muito ruim, porque eu era campeão brasileiro de judô naquela época. Mas essas situações são muito complicadas de você ter hoje, infelizmente, nas faculdades, principalmente nas públicas, essa questão da ideologia. Ideologia, e eles têm que se dedicar à meritocracia na faculdade, a ensino da matemática, da física, da economia, e não em dizer que o Che Guevara era uma pessoa decente, que não era um assassino, alguém que fuzilava seus opositores, que matava crianças, jovens, que
odiava gays, e você vê ele transformado num ícone, símbolo, né? num símbolo, nas faculdades principalmente, essa questão de você querer ideologia de gênero para nossas crianças, e o pessoal da faculdade defendendo esse tipo de coisa. Hoje tem professores e reitores que ainda pregam o marxismo, né? Se você Sim. pegar a história de Karl Marx aí, era completamente, literalmente um vagabundo sustentado. Exatamente, o Karl Marx era sustentado Pela própria mulher. Pela mulher que deixou os filhos morrerem ainda. É uma loucura. Sim, você querer hoje defender comunismo e socialismo no mundo. Não deu certo em lugar nenhum, só gera miséria. Nós queremos que o quê? Que a riqueza cresça para poder todo mundo viver melhor, para dividir melhor também, mas sempre com meritocracia, a pessoa que estuda, que trabalha, que progride. Aquela que não tem condições, a gente ajuda. Em termos econômicos, o mundo vai passar por uma transformação muito grande. Talvez o pleno emprego nunca mais exista no mundo, em função das tecnologias que estão vindo, substituindo o homem, toda a demanda que existe. Há países que estão fazendo uma experiência que talvez sirva de exemplo para o futuro, como a Finlândia. Quem quer trabalhar ganha um salário maior, e quem não quer ganha um auxílio bem grande do governo. Como nós já temos aqui, porque na verdade o chamado Renda Brasil, que atinge mais de 30 milhões de pessoas, hoje é em R$600. Se você somar os outros benefícios, como o Vale Gás, o auxílio que são dados para doenças e outras coisas, já poderia se pagar um salário bom para as pessoas que não trabalham. E quem trabalha ganha mais. Eu acho que é uma tendência que vai acontecer no mundo, de nunca mais haver o pleno emprego. Mas o respeito ao trabalho, o respeito ao empreendedor, o respeito à liberdade econômica, o respeito à liberdade de voz das pessoas, isso é incompatível com o comunismo e com o socialismo. O livre mercado. Você vê, e o governo, na verdade, ele tem, a meu ver, como economista está falando agora, apenas que normatizar e fiscalizar. Ele normatiza como funcionam as coisas e fiscaliza se está sendo feitas as coisas. Ele não tem que ser dono de indústria. Intervindo o mínimo possível. Ele não tem que ser dono de indústria, ele não tem que ser uma estatal. Isso aí tem que passar para uma empresa privada, ele só tem que fiscalizar. E o maior exemplo hoje é a Petrobras. A Petrobras hoje ela não tem concorrência, é um monopólio. Ninguém pode, no Brasil, fazer o trabalho que a Petrobras faz. Assim como o Correio, nós votamos... Eu votei para quebrar o monopólio do Correio, porque ninguém podia entregar uma carta no Brasil a não ser o Correio. Entregar uma encomenda de uma cidade para outra, só o Correio. Isso agora foi quebrado e agora deve-se privatizar o Correio. Eu acho que é correto, não há problema nenhum. Você normatiza como funciona e pode ter vários concorrentes. E isso vale para tudo. A Eletrobras, que eu votei pela privatização da Eletrobras, uma empresa que só dava prejuízo, que é um cabide de emprego. Sim. Os Correios, inclusive, foram usados politicamente nas eleições da Dilma, né? Com contratação, se eu não me engano, eu não vou chutar o número aqui, mas foi um número muito grande de... Foram milhares de pessoas, milhares, né? E o Postales, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Correio, sendo roubado. Foi saqueado em bilhões. Sim. Você tem noção do que o PT fez no país? E tem gente que ainda quer voltar. Olha, mesmo que o PT tivesse feito um governo razoável, ele querer voltar depois de 20 anos ao poder... Está totalmente desatualizado. O Lula e o seu pessoal. Sim. E ainda querem implantar o modelo econômico da Venezuela, da Bolívia, aqui agora da Argentina, no Brasil. É um retrocesso. Nós irmos para a miséria rapidamente e acabar com nossas liberdades. Então, nós não podemos, a meu ver, querer uma desgraça dessa para o país. O que me parece, Stefanes, pegando o que você falou agora, é que o PT... parece um monte de dinossauros que estão sendo extintos, vão ser extintos em pouco tempo, porque pela sede de poder deles, inclusive, eles não deixaram ninguém crescer dentro do partido, né? Hoje, por exemplo, o Lula não tem um sucessor, tem um poste. Tem o Haddad, que é um poste, que não significa politicamente nada. Vai perder para o Tarcísio em São Paulo. Vai perder para o Tarcísio, mas é um poste. Né? Ele não tem o capital político que o Lula tem, ou que o Bolsonaro tem, ou que grandes nomes da política têm. Mas voltando então à questão aqui dos Correios também, eu queria só fazer um comentário, né, para complementar o que a gente estava falando. Muita gente falava que a privatização dos Correios não era um bom negócio porque os Correios era a única empresa que chegava em todo o Brasil.
Agora nós estamos vendo aí Mercado Livre e outras empresas E olha a diferença de tempo. comprando aviões ou locando frotas de aviões, fazendo um sistema de logística por aplicativo no Brasil inteiro e chegam em qualquer lugar de um dia para o outro. Exato. Você compra algo pelo correio, demora 15 dias para chegar em casa. Você compra pelo Mercado Livre, no outro dia está na tua casa. Você compra na China hoje, compra no AliExpress e em uma semana está na tua casa no máximo. Muito rápido. Então, a privatização dos Correios, assim como foi usada... A privatização, não. Os Correios, como foi usado politicamente pela Dilma em 2014, né? Foi usado pelo Bolsonaro em 2018, porque uma das promessas de campanha dele era realmente a privatização dos Correios. E o povo botou ele lá exatamente para isso. Eu espero que agora a próxima seja a Petrobras, porque acredito eu que melhore, né, deputado? Olha, a Petrobras hoje já não tem mais o controle acionário do governo, sob o ponto de vista de políticas. Tudo tem que ser feito de acordo com todos os sócios, minoritários e outros. E até é interessante que quem vendeu o controle acionário da Petrobras foi o Lula. E agora fica reclamando. Que o petróleo é nosso. Eu sinto que quando ele fala o petróleo é nosso, ele está falando sério, né? É nosso do PT, não do povo, né? Mas é interessante, porque eles venderam o controle, eles pegaram bilhões, comemoraram essa venda. Depois houve uma nova lei feita pelo Michel Temer, que faz com que o preço internacional seja paritário no Brasil, e isso dificulta qualquer situação, até do governo poder intervir na Petrobras para fazer uma política diferente, tem que ser sendo feita a nível internacional. E você vê eles hoje criticando essas coisas, quando eles são grandes responsáveis pela roubalheira que fizeram, pela venda das ações, pela lei que deu a paridade com o preço internacional do petróleo no Brasil, e o Bolsonaro lutando contra tudo e contra todos, e fazendo acontecer, mesmo assim. Hoje, essa proposta de tirar impostos dos combustíveis está sendo copiada nos Estados Unidos, pelo Biden. Então, você ter o Brasil hoje numa situação de vanguarda, até nas ideias, nas posturas. E eu também vi, interessante falar, durante a pandemia, o quanto eu briguei no Congresso com essa história de genocida. O presidente Bolsonaro foi, na realidade, infraestrutura, o melhor país do mundo. Nós tivemos recursos de sobra para montar hospitais no Brasil todo de campanha, e muita gente roubou. Que foram desmontados. Muita gente roubou. Não houve dinheiro de sobra para contratar médicos, para comprar medicamentos, para comprar vacinas. O país no mundo, percentualmente, quem mais vacinou. E olha que somos um país gigante. Você ter 1 milhão de habitantes e conseguir um bom percentual é fácil. Agora, você ter 230 milhões de habitantes e ter um percentual como o Brasil tem, é porque se trabalhou muito, se trabalhou corretamente. Isso foi competente também. Sim, ainda mais com as características do Brasil, né? Mas a política com a pandemia foi um absurdo. Aquela CPI, daquele moleque Randolph, CPI do circo, foi uma vergonha. Ele simplesmente queria denegrir a imagem do presidente. Séria ela não era. Nunca foi. Eu tive um embate muito grande na CPI, como deputado federal. Eu lembro. Você entrou lá para filmar e foi hostilizado pelo... Sim, é uma loucura a postura desse Randolph. E tem que mudar até a lei brasileira, porque no Congresso tem uma deputada federal da rede, uma deputada federal. A gente faz votações onde 400 deputados decidem, depois de ter passado na CCJ, por técnicos, votado 2 vezes, votar no Senado, aí uma deputada vai no Supremo, que tem uma posição política absurda, infelizmente, que não deveria ter, deveriam ser neutros, deveriam ser discretos, e derrubam voto de 400 deputados. Um judiciário. Perdem na votação, aí vão lá questionar uma medida provisória, uma lei, e o Supremo suspende. Erroneamente. Politicamente.
Bom, existe uma proposta do Paulo Martins, né, que também é pré-candidato ao Senado, em relação à limitação de poderes do STF, inclusive redução de mandato, né, Isso. para 9 anos, se eu não me engano, na proposta. Você acredita que essa proposta tem chances de passar hoje no Congresso? Tem, eu acho que hoje seria aprovado. Hoje, ela tramitando, é aprovada no Congresso. Eu diria que a chance dessa proposta, que eu considero muito boa, muito correta, do deputado Paulo Martins, você hoje ter eles vitalícios, eles ficam sem ninguém, já que o Senado não toma atitude, para fazer alguma coisa contra eles. Eu falei ainda, o Paulo Martins esteve aqui, né? E ainda brinquei, né? Eu falei, eu acho que é vitalício, né? Ele falou, não, até 70 anos. Eu falei, praticamente. Até 75. Até 75 anos. Mais que isso também, eu acho que nem vive, né? Mas é muito ruim hoje o Supremo não ter um contraponto. Sim. Porque o Brasil é um sistema de balanças que fazem contraponto uma com a outra. Então, aquele exagerou, o de cá puxa, mas o de cá hoje é julgado pelo de lá. Os senadores, todos têm seus processos debaixo das mesas do Supremo. Vou dar um exemplo da Gleisi Hoffmann. Ela tem um processo que está lá, sei lá, mais de 12 anos, parado, pronto para ir para o plenário e nunca vai. Que é aquele processo dela e do ex-marido dela, daquele desvio no Ministério das Comunicações e daquela situação dos aposentados, que está lá parado. Nunca vai ser julgado. Está engavetado. E já prescreveu até. Na verdade, eles simplesmente deixam lá, ó, você está na minha mão o resto da vida. E ela é presidente de um partido. E fica lá parado. E isso vale para todos os senadores. Fica tudo lá parado. Sim. Nunca julga. Agora, se precisar, põe na pauta. Tem na mão, cara. Hoje essa eleição é muito importante para fazer principalmente senadores, né? Porque pelo Brasil, são quantos senadores? Agora vão ser 27. São 27. São 81 no total, São vão ser 81. 27 agora. 27. E nós temos que caprichar nas escolhas nossas. Temos que ter maioria no Senado agora. Temos que ter maioria. Por isso que meu voto vai ser do Paulo Martins, porque acho ele não só competente, mas uma pessoa com ideias boas, correto, e que vai mudar a posição do Paraná, e somado daí, eu espero que Santa Catarina, o Jorge Seif se eleja, que nós temos o Rogério Marinho, lá no Rio Grande do Norte, eleito, que nós tenhamos bons senadores eleitos no Brasil, muda, até o próprio Supremo para de fazer coisa, porque eles olha, se eu fizer agora vai ter problema. Porque hoje eles sabem o que pode fazer, porque o Rodrigo Pacheco simplesmente segura tudo que tem contra eles. Quero convocar, não vai convocar. Quero abrir uma CPI, não vai abrir. Quero fazer impeachment, não vai fazer. Hoje ele comanda de tal maneira que nada que se trate do Supremo passe na casa, o que é uma vergonha. Aqui no Paraná, realmente, tem que ser o Paulo Martins, e até eu que venho do ativismo, fazer um pedido principalmente para todos esses grupos que há de movimento aqui no Paraná, que é hora de união para eleger um senador. E no cenário atual tem que ser o Paulo Martins. Eu concordo. Bom, você, Stefanes, é responsável aí por dezenas, centenas, não sei, de projetos de lei durante toda a sua 148 projetos? sua vida política. Tem, né, né? viu? Eu fiz o dever de casa. É um dos deputados, um dos parlamentares, né? Vamos chamar de parlamentar, porque desde como Sim, vereador sim. até estadual e federal, mais atuantes aí hoje. E um desses projetos que chamou bastante atenção e a gente acha importante falar sobre ele é a lei da ficha limpa, que resolveu muita coisa, mas ainda não solucionou o problema do Brasil, né? Eu queria que você explicasse o que prevê a ficha limpa, por que nós temos ainda, por exemplo, criminosos condenados sendo descondenados para concorrer a eleições, e como que talvez novas leis ou uma interpretação melhor pudesse resolver esse tipo de situação. Não sei se eu fui claro, mas... Não foi. Mas, na realidade, eu diria que a lei é boa. Só que, muitas vezes, o pessoal vai buscar na justiça uma liminar para ser candidato e a justiça dá.
Eu vou dar um exemplo aqui. O nosso colega, deputado Boca Aberta. Pela lei da ficha limpa, ele é inelegível. Na época, ele foi cassado da Câmara de Vereadores. Ele foi na Justiça Comum dizendo que era inconstitucional, depois de ter negado seu registro para ser candidato, e conseguiu uma liminar. Daí, 3 anos depois, se julga o mérito e ele perdeu o mandato. A lei da ficha limpa, o caso do Deltan Dallagnol agora. O Deltan Dallagnol vai fazer o registro da candidatura dele, provavelmente agora, no início de agosto, como candidato a deputado federal. Como ele pediu exoneração do cargo de promotor. Como ele tem a situação de ter processo disciplinar para demissão, a pessoa pede exoneração, ela fica inelegível por 8 anos. Por 8 anos. Ela não pode ser candidato, porque ela podia ser culpada e o processo disciplinar podia fazer demissão. Ela fica inelegível por 8 anos. E se fosse demitido, também ficaria inelegível por 8 anos. E aí ele vai dizer, olha, é inconstitucional, e vai pedir uma liminar. Se ele conseguir eliminar, ele é candidato. Enquanto rolar a disputa, ele continua lá. Isso vale para qualquer funcionário público, que promotor, juiz, qualquer um que peça exoneração do cargo, tendo processo disciplinar aberto para demissão, que normalmente é pedir demissão porque fez alguma coisa errada. Então, mesmo não tendo sido julgado, é que nem também um parlamentar, o vereador, deputado estadual, o Mamãe Falei, o Arthur Duval de São Paulo. Ele renunciou ao cargo antes da votação. Para escapar de ser cassado. Para ser cassado. Mas ele fica inelegível. Um parlamentar que renuncia ao mandato, tendo processo disciplinar aberto para cassação, a gente não sabe se ele ia ser cassado ou não ao certo, mas provavelmente seria. Ele fica inelegível por 8 anos do mesmo jeito, para evitar subterfúgios. A lei da ficha limpa colocou isso daí. Então, e no caso do Lula é pior ainda. No caso do Lula, ele tinha condenação criminal até em 4ª instância. Ele já tinha sido condenado por primeira instância, e não foi só o Moro, aquela outra juíza aqui do Paraná já tinha condenado em primeira instância, ele tinha sido condenado por várias turmas do TRF do Rio Grande do Sul. O TRF4, né? TRF4, por ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e que são 2 turmas, por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. Ele já estava condenado em 4 instâncias, em vários processos. Inclusive teve revisão da pena dele para mais. Para mais, Ele 20 e poucos juízes, magistrados, haviam dito, olha, roubou, está condenado. E, na minha opinião, foi uma ilegalidade o que foi feito. Você, num embargo de declaração, depois já condenado em todas as instâncias, o processo não tinha que ter sido julgado em Curitiba. Mas como não? Então, então dissesse no primeiro momento, e não depois de anos, o processo já terminado por todo mundo, tem que recomeçar o julgamento em Brasília. Daí já prescreveu, porque ele está com 70 e tantos anos de idade, não sei, 75? 76. Então, ele já fazer 77 agora, esse ano. Então, ele já... porque o prazo diminui pela metade quando você chega depois de certa idade. Então, já está prescrito esse processo. Você não tem acesso a muitas informações mais. Tanto que a juíza de Brasília, nos processos, falou, não dá para julgar mais. Já prescreveu, já não tem mais o que fazer. Então, começou do zero. Então, é uma vergonha o que foi feito. Nós tivemos alguém condenado por corrupção para disputar uma eleição. Nós vamos surrá-lo. De qualquer maneira. E o pior, não é inocente, né? Ele foi condenado. Simplesmente acabaram com todo o processo dele. Mais um caso do nosso querido STF fazendo política abertamente. Agora, quando você vê a militância de esquerda, dá asco. Tudo é distorcido, tudo é manipulado. Eu via muito a Maria do Rosário fazer isso lá, aquela Fernanda Melchiona, a Sâmia. Eles têm uma visão de mundo completamente diferente da nossa, distorcida, e fazem qualquer coisa. Eles não têm limites. Eu vi agora, em Foz do Iguaçu, o assassinato infeliz
eu sou totalmente contra qualquer violência, daquele guarda municipal Marcelo. Bolsonaro é o responsável. Meu Deus, o que tem a ver uma briga entre duas pessoas com o presidente da República? Na falta de acusações Nem sérias, foi, não, politizam. e veja, eu vi a conversa do presidente Bolsonaro com o irmão e com a esposa. Sim. Eles lamentam que a esquerda utilize isso para a política. É muito triste. Aquele médico anestesista agora que estuprou também é um esquerdopata. Sim. Mas a mídia correu para esconder as redes sociais dele, viu? Para não mostrar que era. É um esquerdopata que ficava estuprando mulheres que estavam tendo filho. E foi filmado. Sabe, eles usam as coisas como política, coisa que nós não fazemos, que nós temos muito mais noção do que é correto e do que é justo. Mas eles fazem factóide todo dia. Mas desse caso, dura 2 dias e cai, 2 dias e cai. Nesse caso de Foz, quem criou toda essa narrativa foi a própria mídia. Porque, primeiro, os dois vizinhos já não se entendiam há muito tempo. Por infelicidade ali, um é bolsonarista e o outro petista. Eu fiz um a vídeo. A mídia usou simplesmente isso, né? para bater, falando que, lá, viu, o bolsonarista atacou. Mas, na verdade, no meu ponto de vista, e me corrija se eu estiver enganado, isso tudo, na verdade, é só usado como uma cortina de fumaça e a própria direita cai nessa história. São cascas de banana que eles colocam pra gente escorregar. Eu fiz uma crítica até em um dos meus vídeos aí, que enquanto tem tanta coisa importante do governo, tanta coisa importante da direita, na mesma semana que Bolsonaro conseguiu o combustível diesel mais barato da Rússia, a mídia infestou todas as manchetes com essa história dessa briga de vizinho. Uhum. Né? E, de repente, aquela notícia ficou escondida. E até mesmo as mídias de direita, os canais de direita, que muitos, às vezes, estão muito mais preocupados em ter views do que necessariamente em noticiar alguma coisa, ficam batendo na mesma manchete porque é o que está dando visibilidade. Né? Então, a gente tem que começar a parar de cair nessas cascas de banana que a esquerda cria para a gente e focar naquilo que realmente importa para comunicar. Né? É verdade. Né? Olímpio, eu vejo esses factóides, todo dia tem um, manipulando as redes sociais e a imprensa nacional, com informações que não são importantes, não são corretas, não são verdadeiras, em detrimento de coisas, como eu falei aqui, da infraestrutura do país, de leis importantes, da modernização, da riqueza que o país está crescendo. É uma manipulação muito grande da realidade. E é o dia a dia nosso, onde eu tenho muito enfrentamento, né, com relação a essa postura dessas pessoas de esquerda que fazem campanha dessa forma. Isso não faz o menor sentido, e não é importante, e não é verdadeiro, que é pior. Hoje na CNN você tem uma jornalista na CNN hoje que faz ativismo de esquerda na cara. Literalmente, ela, para dar uma notícia boa para o povo brasileiro, ela fala que, infelizmente, Bolsonaro fez isso. Literalmente, na TV aberta e é algo escancarado. Realmente. Bom, e os planos agora... Bom, antes de falar dos planos de 2022, vamos relembrar um pouco aí 2018 e a pré-campanha antes de Bolsonaro. Stefanes se posiciona sempre como um político de direita, né? Desde o seu início na vida política, na vida acadêmica ainda, em centros acadêmicos, né? E você se tornou um importante apoiador também do governo Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu relacionamento com o Bolsonaro, que muitas vezes a gente não fica sabendo, né, desses bastidores também. Na verdade, eu nunca tive redes sociais fortes. Sim. Foi um erro meu. Eu diria que hoje as minhas redes sociais estão crescendo muito e eu parti para elas, né, para divulgar aquilo que eu faço. Mas o meu relacionamento com o Bolsonaro e com a equipe dele é muito boa. Primeiro, porque eu acredito que a minha postura, independente de qualquer coisa, sempre foi defender o governo, porque eu acredito nas ideias e nos valores do governo do presidente. Então, desde que eu assumi o mandato, eu participei de comissões importantes, relator de projetos importantes, e ia para a tribuna, tanto politicamente quanto tecnicamente, defender os assuntos. Isso me fez ganhar a confiança dos ministros, ganhar a confiança do presidente e dos meus pares,
os deputados. Se você hoje falar com a Carla Zambelli, quem que é o Stefanes? O Eduardo Bolsonaro, a Bia Kiss, o Carlos Jordi. Não, o Stefanes, ele realmente não só é dos nossos, mas tecnicamente ele é muito bom, porque eu vou lá e defendo tecnicamente o assunto. Eu falo, por que isso, por que aquilo, por que aquele outro, tecnicamente vai acontecer isso nessa lei. Então, isso me dá respaldo no sentido de ter proximidade com o presidente, de viajar com ele, de trocar ideias, de dar sugestões para ele. E dentro do meu partido também. Eu diria que hoje o PSD, em sua grande maioria, apoia o presidente Bolsonaro. E eu ajudei a construir isso. O próprio Kassab hoje, em São Paulo, o nosso partido coligou com o Tarcísio. A postura do PSD mudou, e mudou muito. Eu diria que hoje 80%, nós somos em 46 deputados federais, 80% é Bolsonaro. Na Bahia, eu posso dizer que não, em Sergipe pode dizer que não, mas e mesmo que não é, hoje está. E em Minas Gerais ficou uma situação interessante. Os 4 deputados federais do PSD de Minas Gerais apoiam o Zema e o presidente Bolsonaro. E tem um candidato a governador que apoia o Lula. De esquerda. De esquerda. Então, é uma situação hoje construída, eu diria que muito até pela minha postura dentro do partido, a minha proximidade com o governo. Eu acho que o perfil que eles me consideram é uma pessoa leal e correta e que trabalha direito, não sou ponto de vista técnico. Porque não adianta você só subir na tribuna e falar do seu ponto de vista de chavões. Você tem que ir lá e falar tecnicamente do assunto, defender por que aprovar a lei do empreendedorismo, o que representa em termos econômicos, quantas pessoas vão ser afetadas, defender, como nós fizemos, a questão do refis para pequenas e microempresas, que já foi aprovado, e eu fui um dos deputados mais atuantes nisso, projeto de leis sobre da enfermagem, de tantos outros que eu defendi, da necessidade, do porquê, de achar recursos para ajudar os hospitais filantrópicos que não têm dinheiro para pagar, esse aumento que haveria do custeio, e tantas coisas assim que a gente participa no dia a dia, que hoje eu diria que eu sou talvez um dos deputados mais próximos do presidente. Isso é bom. O que me facilita, ele vem aqui, Estevam, me busca no aeroporto, vamos jantar, eu tenho amanhã tal agenda, vai comigo, eu tenho tal tema para discutir, quem que podia ser o relator? O relator pode ser, tem vários deputados, mas eu estou cotado como um deles. Então, essa proximidade me deu até a chance de ter um pouco de notoriedade para poder aparecer e trabalhar e ser até uma pessoa que eu vou no Ministério da Agricultura, tanto com a Tereza Cristina quanto... Mas ali eu tenho uma vantagem, né? Meu pai foi ministro da Agricultura do Brasil. Sim. Então, e tecnicamente todo mundo gosta dele. Então eu vou falar com eles, todo mundo já sabe o meu histórico, já respeita, já tem algo para ser mostrado. Então, hoje eu posso dizer a vocês que eu estou muito próximo do presidente Bolsonaro, acredito na pessoa dele e nas suas ideias. E, deputado, uma coisa boa para deixar já fixado aqui, principalmente para o povo do Paraná, é o governador, né? Então, hoje também, além de termos uma disputa acirrada aí pelo Senado, temos ao governo de Estado. A direita tem aquele jeitinho dela, vou, não vou ou não. Sabemos que hoje no cenário tem Requião, que é completamente de esquerda, e Ratinho. Eu estive com o presidente Bolsonaro em Castro num jantar e perguntei, presidente, quem que é o governador? O próprio presidente Bolsonaro afirmou, é o Ratinho. Então hoje, além de deputados já pelo PSD apoiando, sabemos que o próprio governador está fechado com o presidente. Não, Renato, eu sou muito próximo ao governador Ratinho Júnior, Carlos Massa. Ele está fechado. O presidente foi um grande parceiro do Paraná. Nós tivemos aqui obras importantíssimas feitas com recursos federais. Tanto a estrada da Boiadeira, uma estrada de centenas de milhões, que se queria há muito tempo. Ela está já com uma parte dela concluída, e o resto para terminar, faltando muito pouco. Nós temos a ponte com o Paraguai, a pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, que agora é para voos internacionais, foi aumentada em 600 metros. A quantidade de obras feitas no estado do Paraná com recursos federais foi fantástico. Foi algo muito bom. A Itaipu também nunca ajudou tanto o Paraná quanto agora.
na área de infraestrutura. Verdade. A privatização do aeroporto Afonso Pena aqui em Curitiba também é algo importante. Eles têm mais 2 anos para fazer uma terceira pista para voos internacionais, que é maior e mais larga. Ou seja, nós vamos poder ter o avião saindo daqui com capacidade de lotação total, combustível cheio, voos grandes. Isso, pela concessão, é mais 2 anos. Ou seja, a parte de infraestrutura do Paraná foi muito beneficiada pelo governo federal. Então, essa parceria do Ratinho com o Bolsonaro tanto beneficiou o Paraná com obras importantes, quanto politicamente. O próprio pai do nosso governador, eu acho que vocês veem a entrevista que ele faz com o Bolsonaro, ele defende o governo. Sim, ele de uma forma sempre foi muito próximo. Muito próximo. Ou seja, o Ratinho está firme na parceria com o Bolsonaro e é muito bom para o Paraná, porque o governador é um bom governador. Bom, 2022, nós já vamos trabalhar aqui com a certeza da vitória do Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma disso, e também da eleição do pré-candidato agora, deputado federal, Reinaldo Stefanis, né? Quais os planos? Como que nós imaginamos o Brasil entre 2022 e 2026? Bom, eu acredito que o Brasil vai estar numa situação muito melhor. Eu acho que a pandemia acabou. Eu acho que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia deve acabar também. Nesse momento, eu acho que, em vez dos países que aliados fomentarem armas para a Ucrânia, devem estar buscando um cessar-fogo. Não há como, militarmente, ganhar essa guerra ou sobreviver. Eu acho que eles têm que agora tentar um acordo para acabar essa guerra. E com o fim disso. E também, uma coisa que vai ter uma repercussão muito grande no próximo governo é essa lei da cláusula de barreira. Hoje nós temos 28 partidos na Câmara. É uma loucura você negociar com 28 partidos. Até qualquer votação, são 28 líderes encaminhando. As votações polêmicas encaminham todo mundo. Isso é inadministrável. Com a cláusula de barreira, o partido, para continuar tendo assento no Congresso, deputados federais, senadores, para ter o fundo eleitoral, fundo partidário, tempo de televisão e de rádio, tem que fazer 2,5% dos votos de deputado federal. Em pelo menos, acho que 12 estados. E isso vai diminuir o número de partidos para 10 partidos, quem sabe 12, mas vamos botar 10, que é a previsão. Partidos pequenos, depois dessa eleição, praticamente desaparecem. As federações não podem interferir nisso? Por Não, exemplo, as federações é um só partido agora. Sim. É um só partido, porque... Considera, por exemplo, PT, PSOL... Isso, ali a federação é PT... PSB... PT, Rede, PV... PCdoB. Essa é a federação ali, são 4 partidos. Pela lei, eles agora é um só partido. Entendi. Porque daí a Rede, por exemplo, ia desaparecer já, sem dúvida. Essa lei foi um absurdo ter permitido a federação, mas tudo bem, ela foi aprovada com meu voto contrário. E então a federação, os partidos pequenos vão continuar sobrevivendo agregado a um grande, mas é só um líder. Sim. É um líder, então vão ter... burocraticamente, vamos dizer assim, um líder. Resolve o problema. É um só líder, é um só fundo eleitoral, é um só tudo. E eles ficam com um líder. Então, Cidadania e PSDB formalizaram uma federação. Sim. É um líder. Então, você vai ter no Congresso 10 líderes para conversar. 6 de oposição, 6 do governo e 4 da oposição. É muito mais fácil você administrar o país, você tratar das mensagens. Eu acho que essa parte política vai ser muito bom. Na próxima eleição, aqueles partidos de aluguel que vendiam tempo de televisão acabaram. Porque antigamente o prefeito de Curitiba, um exemplo, vou ligar com o PR, não sei o quê, com o partido porque ele me dá 10 segundos, ele me dá 10, aí o cara vendia o tempo de televisão, vendia não sei o quê, em troca de cargos. Isso acabou. Eu tenho uma história até do tempo de faculdade, eu era estagiário em uma prefeitura em Ponta Grossa, e eu não era envolvido politicamente, mas alguém chegou e me fez uma proposta
para que eu integrasse a chapa da abertura de um novo partido que teria. Naquela época se abria partido como se abria loja de R$1,99, né? E era justamente com esse objetivo, né? Primeiro era colocar candidatos para atrapalhar a oposição, e o segundo era verba partidária, tempo de rádio, de TV, e assim vai, Isso né? acaba, por isso que o próximo governo vai ter muito mais tranquilidade em termos mundiais. Eu espero que não surja nenhuma desgraça a nível mundial nova, que seja um período bom. E acho que esse radicalismo também vai acabar. E outra coisa, vai ter gente mais qualificada, acredito eu, porque pela questão da legenda. Antigamente a legenda puxava o tiozinho da farmácia, puxava o Joãozinho do circo, porque a legenda vinha fazendo muito voto. Então aquele que tinha pouquíssima votação acabava subindo. Hoje a legenda, né, nessa eleição é somente para majoritária, correto? Não. Tem legenda para proporcional também. Para estadual e federal? Também. Só que você tem uma cláusula que a pessoa tem que fazer no mínimo 10% dos votos da legenda para poder assumir o mandato. Aí sim. Então, 200 mil votos. Se você fez menos que 20 mil... Não há. Deputado federal é 200, cada 200 mil votos faz um deputado federal. Então, vamos dizer que alguém faça 1 milhão. Entendi, já leva 5. Já leva 5, mas se algum deles tiver feito menos de 20 mil votos, daí não... Mas leva do mesmo partido, correto? Do mesmo partido. Ah, então. Essa legenda de... O PSL, nessa última eleição, perdeu 6 vagas em São Paulo, de deputado federal, que eles tinham direito. Porque a Joyce fez 1 milhão, o Eduardo fez 1,5 milhão, aquele ator lá fez mais 500 mil. No final, eles não tinham gente que tinha feito acima dos 10% da legenda para preencher. Eu errei, não era legenda, é coligação. Coligação. Coligação não, verdade. Mas eles tinham direito a mais 6 vagas, que foram redistribuídas entre os outros partidos. O PSL fez tanta votação que eles tinham direito a mais 6 deputados que não puderam indicar. Foi o caso do Francisquini aqui em 2018, que levou uma renca junto. Exatamente. Então, e tem muitas pessoas que defendem também a candidatura, eu não sei como chama isso, me fugiu, quando você pode se candidatar sem o partido. Avulsa. Avulsa, né? Não sei se tem um nome específico. É avulsa. Independente. Qual a sua opinião sobre isso? Eu sou a favor. Eu sei que hoje no Congresso não passou a candidatura avulsa, foi até colocado em pauta, mas eu não sou nada contra. Eles acham que isso atrapalha a democracia, que alguém que não tem comprometimento com nenhuma das ideologias não pode ser candidato, e não passou no Congresso. Mas eu não vejo problema em ter uma candidatura avulsa. Eles acham que daí chega um artista e sai candidato, faz a legenda e não pertence a nenhum quadro, que isso poderia atrapalhar. É uma coisa dúbia. Eu não tenho uma opinião tão concreta sobre esse tema. Mas hoje a lei brasileira não permite. Eu acredito com essa diminuição que está tendo agora de partido, daqui 10, 15, até quem sabe 20 anos, caminhamos a se tornar praticamente parecido com os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos... Mais com a Europa. Eu acho que vai ficar, Renato. Porque a Cláudia Barreiro, na próxima eleição, vai subir. Acho que eu estou falando sem ter certeza, mas acho que vai para 3,5%. Então vai ficar 6 partidos, 7 partidos. Então a tendência, na realidade, é que você tenha... É naquele tipo, republicanos, democratas... Mas assim, vai ser um pouco mais, vai ser mais ou menos como a Alemanha. Tem lá o liberal, o conservador, o socialista, o social-democrata. Vai ter uns 6, 7 partidos aí. Mais para o lado do parlamento Partido europeu Verde, mesmo. aí tem o radical de direita, mas vão ser 6, 7 partidos. E essa redução, fazer um papel aqui de advogado do diabo, né? Essa redução de partidos não concentra muito poder na mão de poucos partidos? Não. Eu diria que hoje você tem partidos demais. Demais. Assim, 28 partidos para administrar, para negociar, para fazer reuniões, para atracar, é muito difícil. Além da questão de obstrução, de você ter um partido com uma deputada federal, chega lá e obstrui. 400 de um lado, uma do outro. Eu diria que é importante para ter mais representatividade, e 12 partidos ainda é muito partido, que é o que deve ficar aí, 12. Sim. Ainda é muito partido. E ainda mais com a federação, que apesar de
ter um só líder para todos eles. São 2 ou 3. 2, 3, 4. Então, você tem partidos demais, é ruim. Eu acho que não vai concentrar, não. E eu acho que nos Estados Unidos só tem 2. Mas acho que 6, 7 partidos seriam suficientes. Você não precisa de mais do que isso. Na verdade, eu tenho até uma visão um pouco diferente, até do modelo brasileiro. Porque o Senado e a Câmara, na minha opinião, deveriam ser um só. Olha, eu ia fazer essa pergunta e resolvi não fazer, eu achei que era meio... Então vamos falar sobre isso. Aí é uma questão mais de visão minha de parlamento. Eu também tenho essa visão. Porque você não precisa ter 2 parlamentos no Brasil. 2 parlamentos, até porque ninguém ali dos senadores vota em função de Estado. Eles votam por outras razões. E aqui, que é a Casa do Povo, que é a Câmara, da mesma forma, não se representa o coeficiente eleitoral. Porque, teoricamente, o Estado é para ver um equilíbrio entre grandes estados e pequenos estados. Aí você vê lá Rondônia, vamos pegar o Acre, tem uma população de 500 mil pessoas. Eles têm 8 deputados federais. 8. Isso não existe proporcionalidade. O Paraná, que tem 11 milhões de habitantes, tem 30. Então, eles têm muito, por dizer, população percentual, eles têm muito mais deputados do que nós. Como tem um número mínimo de deputados por estado do Brasil, acabou essa questão de proporcionalidade. E o Estado também era até para evitar que a Câmara massacrasse o Senado, porque ali são 3, todo mundo é igual. Mas, na prática, esse tipo de divisão não existe. Não existe. Então, a visão que eu tenho, em termos de custo, em termos de racionalidade... Torna tudo muito mais complexo, né? Porque as decisões têm que sair da Câmara e ir para o Senado, volta para a Câmara, vai para o presidente... Isso, vai veta, STF, volta, reúne vota, o Congresso para derrubar tudo. Exato. O nosso sistema é muito complexo. E, na minha opinião, não deveríamos ter Câmara Alta e Câmara Baixa. Deveria ser como são os estados do Brasil. Só uma Assembleia. Que, por exemplo, na Argentina, tem Câmara Baixa e Câmara Alta nos estados. Então, no Brasil, graças a Deus, é somente na Câmara Federal, não é nos estados do Brasil que tem também Câmara Alta e Câmara Baixa. Mas eu sou a favor de unificar os 2. Tá. Bom, você quer fazer mais alguma pergunta, Renato? Bom, acredito que o bate-papo foi muito bom. Deputado, quero agradecer sua presença. Quero, por favor, deixe suas redes sociais. Venha a pré-candidato a deputado federal pelo Paraná, correto? E, Olímpio, finalizações, mais alguma coisa? Bom, é isso. Eu queria agradecer muito, né, a presença do deputado. Desde que nós começamos aqui a fazer as entrevistas, desde o primeiro dia nós falávamos, né, em chamar o Stefanes aqui para conversar. Verdade. E com certeza foi uma conversa muito elucidativa, né, em muitos pontos. Eu acredito que não só para as pessoas que estão nos assistindo, mas para nós também. Eu, quando estou aqui, eu aproveito aqui para tirar muitas dúvidas de coisas que nós, leigos, que não estamos lá nos bastidores do poder, não sabemos, né? É um aprendizado. Então, muito obrigado, deputado. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Como sempre, inscrevam-se no canal, não esqueçam aqui. Eu vou passar a palavra agora para o Stefanes encerrar também. Bom, quero agradecer, Renato, o convite para estar aqui com você. Eu que agradeço. Você que também é nosso pré-candidato a deputado estadual, nosso Olímpio, que faz um belo trabalho com seus vídeos. Esses sim são vídeos que ajudam as pessoas a compreender a política. Parabéns. E quero agradecer a você que está em casa assistindo, porque escutar agora um podcast sobre política é muito importante. Verdade. Nós estamos num momento que é de divisão de mundos. Essa eleição não é uma coisa muito simples do ponto de vista, eu estou com esse caminho para frente, eu estou caminho do lado. Não. Há 2 visões antagônicas de mundo sob o ponto de vista moral, econômico e também vai repercutir no nosso futuro. E eu quero que você apenas prestem atenção nos candidatos. É muito importante. Um forte abraço a vocês. Isso aí, pessoal. Um abraço. Novamente, inscreva-se no canal, curta o vídeo, não esqueça de compartilhar com todos os seus contatos. É muito importante que essas informações cheguem para o máximo possível de brasileiros, não só aqui no Paraná, né? Todos os brasileiros precisam conhecer um pouco mais dos bastidores da política. Até mais. Um abraço.